No ano de 1500, exploradores portugueses chegaram às costas do que hoje chamamos de Brasil. Essa vasta terra, rica em recursos, prometia riqueza e oportunidade para os recém-chegados europeus. No entanto, a chegada dos portugueses marcou o início de um capítulo sombrio na história brasileira, a Era da Escravidão. Movidos pela ganância e pela crença em sua própria superioridade, os portugueses viram na África uma fonte de mão de obra forçada para explorar as riquezas de sua nova colônia. Os portugueses não viam os nativos do Brasil como adequados para o trabalho em plantações em larga escala. Muitas tribos indígenas resistiram à escravidão e as doenças trazidas da Europa já haviam devastado suas populações. Os portugueses voltaram sua atenção para o outro lado do Atlântico, para o continente africano. Lá, eles encontrariam os seres humanos que forçariam a escravidão, arrancando-os de suas casas e famílias para servir aos interesses de um império estrangeiro. Esse tráfico trágico de vidas humanas continuaria por séculos moldando o destino do Brasil e deixando uma marca indelével em sua cultura, seu povo e sua alma. A história da escravidão no Brasil não é apenas uma nota de rodapé histórica, é um legado vivo que continua a moldar a nação até os dias de hoje. O tráfico transatlântico de escravos foi uma empresa massiva e horrível. Ao longo de um período de mais de 3 séculos, milhões de africanos foram transportados à força para o Brasil. As condições de sua jornada eram terríveis. Navios projetados para transportar cargas foram transformados em prisões flutuantes, onde seres humanos eram amontoados na escuridão, acorrentados e algemados, privados de necessidades básicas. As doenças eram galopantes, e a morte era uma companheira constante nessas viagens. Aqueles que sobreviveram à jornada chegaram ao Brasil traumatizados e desumanizados, despojados de sua dignidade e liberdade. Eles eram agora vistos como meras mercadorias, comprados e vendidos como animais no mercado. A grande maioria dos africanos escravizados foi trazida para o Brasil para trabalhar em plantações de açúcar. O açúcar era uma cultura lucrativa, em alta demanda na Europa, e os portugueses buscavam maximizar seus lucros empregando mão de obra escrava. O trabalho era brutal e perigoso, e a vida dos escravizados era repleta de dificuldades e sofrimento. A escala do tráfico transatlântico de escravos para o Brasil supera em muito a dos Estados Unidos. Enquanto aproximadamente 400 mil africanos escravizados foram trazidos para a América do Norte, mais de 4 milhões foram transportados para o Brasil. Essa diferença de escala reflete os diferentes modelos econômicos das duas colônias e o papel central que a escravidão desempenhou no desenvolvimento da economia brasileira. A força motriz por trás da escravização de africanos no Brasil foi a ganância econômica. Os colonos portugueses estavam determinados a extrair o máximo de riqueza possível de sua nova colônia e viam no trabalho escravo a chave para realizar suas ambições. O açúcar inicialmente foi o motor desse sistema explorador. As plantações de açúcar eram operações vastas e intensivas em mão de obra, exigindo uma grande força de trabalho para plantar, colher e processar a cana. Os africanos escravizados forneciam o trabalho árduo que alimentava esse comércio lucrativo. À medida que a demanda por açúcar crescia na Europa, também aumentava a demanda por africanos escravizados. Posteriormente, jazidas de ouro e diamantes foram descobertas no Brasil, levando a outro surto no tráfico de escravos. Os mineiros trabalhavam em condições perigosas buscando os metais preciosos que enriqueceriam seus senhores portugueses. A busca pela riqueza teve um custo humano terrível, pois a vida de incontáveis africanos escravizados foi sacrificada na busca implacável pelo lucro.
A brutalidade do sistema era justificada pela crença na supremacia branca. Os portugueses, como outros europeus envolvidos no tráfico de escravos, convenceram-se de que os africanos eram seres inferiores, destinados a uma vida de servidão. Essa ideologia racista permitiu que eles racionalizassem sua crueldade e ignorassem a humanidade das pessoas que escravizaram. A vida dos africanos escravizados no Brasil era definida por dificuldades, brutalidade e a constante ameaça de violência. Tratados como propriedade, não tinham direitos e estavam sujeitos à autoridade absoluta de seus donos. As punições infligidas aos escravizados eram frequentemente arbitrárias e incrivelmente cruéis. Os açoites eram comuns, muitas vezes aplicados por infrações menores ou simplesmente para afirmar dominância. Outras formas de tortura incluíam a marcação a ferro quente, mutilação e confinamento em troncos. As mulheres escravizadas eram particularmente vulneráveis à exploração sexual e abuso nas mãos de seus senhores. As condições de vida dos escravizados eram deploráveis. Eles eram normalmente alojados em senzalas superlotadas e insalubres que eram choupanas rudimentares que ofereciam pouca proteção contra os elementos. A desnutrição e as doenças eram generalizadas, levando a altas taxas de mortalidade. O pedágio psicológico da escravidão era imensurável. Arrancados de suas casas e famílias, despojados de sua cultura e identidade, os africanos escravizados suportaram sofrimentos inimagináveis. No entanto, apesar dos horrores que enfrentaram, eles encontraram maneiras de resistir à sua opressão, tanto física quanto espiritualmente. Eles se rebelaram contra seus captores, escaparam para o interior e se agarraram às suas tradições e crenças, transmitindo-as de geração em geração. A resiliência e o espírito dos africanos escravizados são uma prova do poder duradouro do espírito humano diante de adversidades inimagináveis.